Boa noite! É com muita alegria que começamos mais um Café com Cláudia Moia e hoje nós vamos trazer aqui uma mulher incrível, que ela é gestora de redes sociais, que é a Cassandra Oliveira, uma mulher poderosa no ramo aí da mídias, né? Já trabalhou com muita gente famosa, mas hoje nós vamos conhecer ela, a mulher por trás da empresa. Boa noite, gente. É um prazer estar com você, Cláudia, contemplando mais um programa com você. E eu adoro, você sabe, esse mundo de telecomunicação, da mídia social. Exatamente. E como hoje está muito em alta, né, Cassandra? Nós vamos falar um pouquinho realmente sobre o empreendedorismo, mas hoje o nosso tema é mães atípicas. E eu escolhi você para estar comigo hoje, justamente porque eu sei que além de toda essa agenda louca que você tem, de ser uma mulher multifuncional, né, nas redes sociais, trabalhando com grandes nomes, você também é mãe de uma criança autista, né? Sim, eu falo que é um presente que Deus me deu, que foi ter o meu filho autista, que é um desafio muito grande, mas é um desafio que a gente levando para o empreendedorismo, a gente aprendemos que ele nos ensina o dia a dia do empreendedorismo, que é desafio também, né, Cláudia? Uhum. Então, Cassandra, como foi para você quando você recebeu o diagnóstico do seu filho? Olha, quando eu recebi o diagnóstico, foi um diagnóstico tardio. Eu descobri que ele já tinha 8 anos. Foram 3 anos procurando, né, saber o que estava acontecendo, porque as coisas ele não tinha coordenação de escrever. Uhum. Tudo começou numa reunião do colégio, aonde a professora falou assim: "Olha, Cassandra, eu peço para ele fazer o círculo, ele não consegue fazer o círculo, mas ele consegue identificar a bola, que a bola é um círculo". Uhum. Eu, como tenho dislexia, no começo eu achava que ele era disléxico, Uhum. mas na verdade começou a busca, ele tentava, levei ele para psicopedagoga, onde a psicopedagoga falou: "Cassandra, ele tem algo a mais, Uhum. vale a pena a gente investigar o que está acontecendo". Eu moro em Piracicaba, levei ele para Campinas, uma avaliação multidisciplinar que foi laudado. Uhum. O maior desafio meu foi quando eu saí de Campinas, que foi a cidade que ele laudou, foi encontrar uma equipe multidisciplinar dentro da minha cidade. Hum. E como ele já tinha 8 anos, e como eu ia falar para ele que ele era autista. Hum. O maior desafio meu foi falar para ele que ele era autista, porque Uhum. ele tinha uma outra visão, como muitas pessoas têm, do autismo. Então, a hora que eu preparei, foram 2 anos de preparação para contar para ele que ele era autista. Nossa. Foi Ele descobriu que ele era autista com 10 anos. E como foi para ele? Para ele, ele pegou, falou: "Mãe, é por isso que eu sou assim?". Eu falei: "É, filho". Primeiro a gente mostrou todo o lado, toda a equipe dele mostrou o lado Positivo. positivo do autista, séries, filme, aonde a gente mostrava para ele que ele se conectava com aquela realidade. Aí ele foi levando para ele que ele era igual. Uhum. Foi entendendo, né? Entendendo que ele pa per que ele ai, espera que ele fazia participação desse mundo, Uhum. entendeu. E aí ele falou assim para mim: "Ô mãe, é por isso então eu sou autista". Eu falei: "É filho, você é autista e tudo bem". E eu sou muito grata a 2 pessoas, que é o Rafael Basso, que é o psicomotricidade dele, e a Sofia Pampolini. São 2 terapeuta que estão comigo e eu sou muito grato a ele, porque essa vida de empreendedorismo que eu tenho que ter uma rede de apoio, Exatamente. porque um dos desafios que eu tenho, o que que é? É eu viajar, ficar fora de casa 3, 4 dias e ele ficar em casa. E muitas vezes ele tem crise.
E nem todo mundo sabe lidar com as crises. Então, esse é um dos maiores desafios, é quando eu estou longe e eu recebo uma ligação. Daniel não está bem. E você está longe. Isso é um dos maiores desafios que eu encontro nesse lado de ser mãe e empreendedora. Porque ser mãe, a gente já é difícil a gente conciliar nosso trabalho com os filhos. Às vezes a gente tem até, às vezes, que escolher, porque quantas vezes a gente está trabalhando e dá o horário de voltar para casa e você não consegue, não é verdade? Então tem que ter lá um apoio, alguém que cuide e que dê um pouco do acolhimento que a gente gostaria de estar dando para o filho, né? E aí, quando o filho tem alguma autismo ou qualquer um outro problema, né? Eu não falo problema, eu falo Uma condição. uma condição, né? Uma dificuldade, alguma coisa que a gente às vezes acha que é diferente, diferencia. Na verdade, são todos iguais, como nós somos, mas diferencia do quê? Características. A minha característica é diferente da sua, né? Então, e ele tem, tipo assim, uma dificuldade, não é isso? De assimilar as coisas como outra criança. O Daniel, a maior dificuldade dele hoje é a parte motora, passar para o papel. Então, hoje, no colégio, ele necessita de uma escriba, onde a escriba, muitas vezes, ela entra em jogo, que a gente chama, ela atua, porque eu prefiro, e toda a equipe, que ele comece, preste atenção na aula e ela copie. A maior alegria minha foi quando ele tinha 10 anos, quando ele fez a prova sozinha. Escreveu toda. Vitória. Foi uma vitória. E isso foi graças a uma auxiliar dele, que ela chama Fran, que o dia que eu peguei a prova, e era a letrinha dele, eu não acreditava que ele tinha superado, conquistado esse desafio. Cassandra, e você? Porque a gente fala muito de assistir a criança, de todos os recursos que ela precisa para poder desenvolver, né? Porque, como qualquer outra pessoa, né? Igual você falou, essa vitória dele. Mas você, como mãe, você foi acolhida também, conversaram com você, te explicaram sobre o seu desafio, porque a sua vida mudou, né? Daquele diagnóstico para cá, a sua vida mudou, né? Sim, após o diagnóstico, eu falo que o diagnóstico, ele é um norte, é uma luz no fim do túnel. Porque através do diagnóstico, a gente consegue traçar um destino, uma linha, não um destino, né? Um futuro, aonde podemos trabalhar e entender as dificuldades que aquela criança, naquele momento, precisa. Tá? Porque quando isso tudo aconteceu, eu olhei para a situação e falava assim, chorar? Chorei. Porque acabou a minha busca. Acabou. E o mais difícil é a busca sozinha. Aonde todo mundo olhava para ele e falava que ele não tinha nada, e só quem enxergava era eu. Geralmente mãe sempre sente, né? Porque ele fala assim, não é isso. Porque aí as pessoas, até descobrir, elas têm um tipo de um preconceito já, né? Com aquela criança. Porque ele não. As outras pessoas fazem, ele não faz. As outras pessoas respondem, ele não. As outras pessoas não sei o quê. Então, qual que é o problema dessa criança? Porque, tipo assim, ele já estava com 8 anos. Foi um diagnóstico bem tardio mesmo. Sim. Né? Ele deve ter sofrido muito nesse período, né? Nesse período, o que acontecia? Na escola que ele estava, sempre Deus foi muito bom e colocou pessoas boas que ajudaram eu e ele o caminho a ser mais fácil. Doce, eu falo, mais fácil, mais doce, menos árduo. Entendeu? Porque assim, ó, eu lembro que ele não conseguia se alfabetizar. Por exemplo, ele lia assim, casa. Ele falava C-A-S-A. Ele tinha conhecimento das palavras, mas não conseguia associar. Mas ele não conseguia se livrar.
fazer as sílabas. Uhum. E depois ele não conseguia falar a frase. E aí é onde entrou o meu conhecimento, onde eu tive que estudar muito sobre o autismo, porque para mim era um mundo novo. É, uma porta nova que estava Uma se porta abrindo. nova, tá, e como que eu vou lidar com isso? E você já tem o problema de ser dislexia, né? Sim. Você já um Um cuidando atípico cuidando do de outro. outro, é. Então, como eu senti na pele isso, eu não queria que o meu filho sentisse o que eu senti. Uhum. Então, aquela busca de diminuir aquele preconceito, aquela dor, para mim é até hoje, é tipo um buraco, que você cava, e nunca acaba. Uhum. Sim. Então, a hora que ele pegou a alfabetização, eu lembro que eu pegava e ajudava ele corporalmente, porque o corpo é movimento. Uhum. E eu falei assim, então eu vou fazer ele gravar o movimento das letras no corpo, para depois passar no papel. Uhum. Isso ajudou ele? Isso foi onde eu alfabetizei o Daniel. Nossa. Deus ele tem umas maneiras, né, de cuidar da gente que é incrível, né? Incrível. Por exemplo, assim, eu pegava, sabe aqueles saquinhos congelados, para pôr congelados? Uhum. Eu enchia de gel Bosano, Uhum. de gel, e colocava as letras em bastão, Uhum. e fazia ele contornar naquela sensação de Ah, molenga. tá. Pegava tinta guache e fazia ele escrever As letrinhas. as letrinhas. Ele sentir como Uhum. que era em movimento as letras. Ah, A hora que eu consegui fazer isso com ele, foi onde ele conseguiu ser alfabetizado. olha que beleza. Então, e isso, lógico, que eu tive muito apoio da equipe do Daniel, que eram psicóloga, psicopedagoga, TO, psicomotricidade, me deram um apoio incrível. E a equipe do Daniel hoje, eu falo que não troco, não vendo, porque são Uhum. profissionais que são feitos por amor. E hoje no autismo acontece uma coisa comércio. É, né? E o comércio do autista, aonde pegam nossos filhos, que tem consulta que é mais de 3 dígitos, Uhum. e fala que acesso é para todos. Não é para todos. Uhum. Tem médicos que largam CASP para ir seguir a carreira sozinho e deixa milhares de crianças Uhum. pelo dinheiro. E não é pelo amor. Uhum. É. É complicado. Na verdade, né, não é só nesse setor, né, são vários, né? Tem pessoas que se destacam pela competência, pela forma com que trata os outros, pela maneira do amor que tem a profissão, não importa qual área, né? E tem outros que só vai mais por... Conheço aí, por exemplo, assim, eu conheço principalmente neuros. Conheço neuros famosos que eles chegam doar a, a consulta. E conheço os neuros famosos que abandonam o consultório para ter sucesso em outras coisas. Mas esquece das crianças que apoiaram ele chegar no sucesso. E Uhum. isso é triste. É. Mas cada um, né? Infelizmente, cada um é, né, um universo, né? Cada ser humano é um universo e Sim, é um universo onde a gente tem que. Tudo que é feito com amor volta pra volta pra gente. gente. É, verdade. Volta pra gente. E eu tenho certeza que de toda essa batalha toda que você traçou, desde. Ele tá com quantos anos Vai agora? fazer 15. Então, Vem outro desafio, né? é outro desafio, que agora vai chegar na adolescência e já não é fácil, né? É aquela questão que nem eles sabem quem eles são mesmo, né, no mundo, e o que eles vão querer ser, e qual que é o espaço que eles ocupam, e isso bem impacta bem forte com a gente. Então isso é normal, Não. mas depois passa também. Mas eu tô falando, são as pequenas vitórias.
que São devem ser comemoradas, né? as pequenas vitórias que são os grandes troféus. Exatamente. Que nesse decorrer desse tempo você também deve ter visto tanto que ele já progrediu. Eu acredito que você também deve ter amadurecido muito como mulher, como mãe, né? Aquela leoa. Sim, o autismo me trouxe para minha profissão, tá? É que tem dias difíceis? Tem. Vamos chorar? Vamos, muito. Mas também temos dia de glórias, dia de alegria e dia de conquista. E temos que comemorar cada um. É isso mesmo. É como na vida. Ele te veio te mostrar um espelho do que é a vida, na verdade, que é isso. Um dia você está lá embaixo, um dia você está lá em cima. É como qualquer diagnóstico que você recebe que tira você do chão. Porque eu acho que qualquer diagnóstico que vai contra aquilo que você já tem como normal na sua vida, por exemplo, ser saudável, trabalhar, estudar, né, fazer as coisas normais, e de repente você recebe um diagnóstico e você tem que se ressignificar dentro daquele mundo diferente, mas também que não deixa de ser também desafiador e também cheio de alegria, porque com certeza a gente depara, né, com momentos de alegria, de felicidade, de conquista, como aquela prova que ele fez Sim. sozinho, não é? E outra prova que eu falo que é uma das maiores conquistas nossa foi onde ele não cortava cabelo, Cláudia. Ah, Ele é? não cortava cabelo. Por quê? O autista cortar cabelo é ele olhar, olha, a gente tá olhando, se olhando no espelho. Hoje o Uhum. meu cabelo tá assim. Ele vai pro cabeleireiro, ele vai cortar o cabelo. E ele vai olhar pro espelho e vai ver uma mudança. E tudo que é mudar para ele são desafiador. Aí Uhum. tem muito estímulo, tem o estímulo da máquina, tem o estímulo da tesoura, tem o estímulo daquele mundo de gente naquele local. E isso, e hoje ele pede para cortar cabelo. Olha, Hoje ele pede, ele escolhe, e é o mesmo cabeleireiro que corta, que é o Matheus. e ele já deixou, mas ele deixou a ambiência do salão dele propícia para receber o Daniel. Sim, eles não têm o que falar deles. E a psicóloga dele, a Sofia, foi assim, incrível. Ela nas sessões assim, ela fazia ele fechar o olho assim, Cláudia, e fazia massagem no cabelo dele e ia explicando que ela estava fazendo massagem, e a Sofia foi preparando ele, quebrando os paradigmas para ele aceitar o corte de cabelo. Olha, E tem muita autista que a mãe corta dormindo, tem muita autista que não consegue, infelizmente, cortar o cabelo. Escovar o dente é um desafio que eu, com 15 anos, eu passo ainda. é, porque para eles qual que é o problema? Para eles isso? Ou, por exemplo, o Daniel, ele tem uma seletividade absurda na boca. Hum, Então, o gosto da pasta é muito acentuada. A escova entrando na boca, fazendo, é muito acentuado. hum, Tanto que o Marcos Mion tem um livro que ele fala sobre isso, que o filho dele também passou, acho que chama escova azul, uma coisa assim, sobre isso, sobre o desafio de escovar o dente dentro do autismo. são pequenas coisas que com certeza eu estou sabendo agora e com certeza muita gente em casa também está sabendo disso agora, porque eu tenho um projeto social dentro da minha cafeteria que a gente faz. Você sabe disso, que Sim, você já, já esteve comigo lá. Mas a gente faz porque por amor mesmo, para poder ajudar, né? As crianças autistas, que além de ser autistas, ainda tem problema de, igual você falou, de não ter condições de estar pagando uma consulta, de ter o básico em casa, o brinquedinho, às vezes, para que ajuda eles a ter, né? a se A se equilibrar. equilibrar. Então é muito importante, gente, a gente estar se unindo forças para ajudar, porque já não é fácil você ter uma deficiência, né, de convivência normal. E ainda você não ter recursos para você fazer um tratamento adequado, então é muito triste. Então tem crianças que estão aí, ó, se
se desafiando, eles entendem que é um desafio que eles têm que superar e com a ajuda adequada consegue dar aí conviver normalmente, né? Com as outras crianças, com as outras pessoas. Mas tem que ter o quê? Igual ela falou, tem que ter pessoas que abraçam a causa, que ajudam, que façam por amor. Sim, e por exemplo, assim, hoje ainda acho que várias mães vão se identificar comigo, é o despreparo dentro das escolas. Todo mundo fala, inclusão, inclusão, inclusão. Não, a inclusão, ela existe no papel. Na prática, ela não é tão bonita assim. Então, ela acaba sendo uma inclusão desgastante, tanto para o aluno, tanto como para a mãe. Eu falo que mãe de autista, ela tem que ter uma coisa chamada advogado de chaveiro. A gente sempre tem que ter o chaveirinho advogado em ação. Porque nossos filhos, eles conquistaram direitos. Conquista. Nós não pedimos favores. É direito. Direito adquirido, eu não estou pedindo favor. Uhum. E muitas vezes a gente passa por situações. Mas no meu caso, com o meu suporte 1, ele é sutil, mas ele precisa de suporte, de terapia igual o outro. O que muda? Um é intensivos, com mais horas, outro com menos horas, outros vão para outro tipo de terapia, que tem o Daniel não faz cavalo, o Daniel não faz, como chama? Natação mais, mas ele já fez aquática, que a água para eles são maravilhoso. E ele não faz mais por quê? Tempo. Hum. Porque hoje o Daniel ele faz 52 horas de terapia mensal. E ele estuda hoje num colégio que ele é integral. Ele entra às 7 horas da manhã, sai 4 horas da tarde. Então, a gente tem que preservar também essa qualidade de tempo para eles. Porque eles acabam supercarregados. Porque eles não têm mais o quê? Lazer. A gente fica atrás de fazer a terapia, fazer tudo. O lazer deles. E o momento deles? Onde entra? Aí vai para a escola, vai para terapia, chega em casa e fazer lição. Que hora que vai brincar? Que hora que vai ser uma criança? Precisa, né? Ele já Precisa ter tem a esse cuidado. dificuldade de associação, de sair, de brincar fora de casa. Os amigos vêm para minha casa. Mas ele é uma pessoa que ele não gosta de ir muito em shopping, em cinema, ele vai às vezes. Porém, ele precisa fazer o quê? Se adequar no tempo dele. Por isso, com o passar do tempo, porque já faz 7 anos que ele é diagnosticado, a gente fomos diminuindo algumas terapias, alguns esportes, por quê? Qual é primordial hoje? Tem que estabelecer as metas, né, de prioridade, para que ele possa se desenvolver, mas também possa ter uma vida de qualidade. Não ficar só preso naquilo, eu tenho autismo, então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ser isso, não. Ele tem que ter um momento dele de ser ele, de ser o Daniel, né? Sim, e a rotina, né? Porque eles são muito rotina. Mudou a rotina, desequilíbrio, causa desequilíbrio, da crise, tá? É complicado. Eles são rotina. Saiu da rotina deles, você tem desafios. Tem desafios. Até às vezes para questão de viajar também, né? Para outro lugar, né? Sim, aí a gente trabalha com antecipação. Hum. Que nem eu vim para cá, para São Paulo. Uhum. Daniel, eu vou para São Paulo, dia tal. Eu venho falando. Uhum. Então, hoje eu estou em São Paulo, depois eu vou para o Rio. Então, eu venho falando, Dani, olha, dia tal eu vou estar em São Paulo, dia tal eu vou estar no Rio. Então, a gente vai trabalhando a mente dele com antecipação. Aí você mostrando no calendário? No calendário, eu mostro no calendário e vou falando assim, amanhã, daqui 2 dias, daqui 3 dias. Ah, tá. Que aí ele vai se preparando na mente dele. Dele, que nem hoje, eu saí de casa, ele pegou, eu acordei, ele acordou, aí ele falou assim, a senhora volta quando? Ah, ele já sabia que você ia sair. Já sabia que eu ia sair.
Aí eu falei, ó, volto daqui tantos dias. Aí, mas você vai me ligar? Falei, vou. Então a gente tem a hora que eu saio, eu deixo tudo preparado em casa para minha saída. Aí ele fica com... Eu tenho a minha filha, que tem 22 anos já. Eu tenho uma outra pessoa que me ajuda na hora que eu saio. Legal. Tem igual eu falei, a gente não consegue crescer sozinho, não consegue. A gente Não. precisa de uma equipe de apoio, né? Para você poder estar em outro lugar, fazer outras coisas e ter essa qualidade de vida também, né? E aí foi assim, eu vivi esse momento com você bem tranquilamente, você passou de uma maneira bem específica, né? Que é ser uma mãe atípica e ainda ter o desafio de empreender. A gente vai sair agora para um comercial e quando a gente voltar, a gente vai saber um pouco mais sobre quem é a Cassandra empreendedora. Até daqui a pouco. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! E agora chegou aquele momento para você e para sua empresa ser destaque aqui na TV Barueri, que é o momento do empreendedor. E se você quer participar, entre em contato conosco e nós vamos dizer para você o que você deve fazer para estar aqui com a gente no momento do empreendedor. Muito boa noite a todos vocês. Aqui é a Ana Beatriz, né, CEO das Mídias Eubiana, que é uma empresa de marketing, né, social media focada para a gestão de redes sociais. Inclusive, sou social media aqui do programa da Cláudia. E é com imenso prazer que eu aceitei o convite dela de aparecer aqui para vocês no momento como empreendedor. Falando um pouquinho sobre mim, sobre o meu negócio. Para quem não sabe, né, social media é a profissão do futuro. No caso, eu trabalho como social media há 4 anos, por incrível que pareça. Comecei com meus 14 anos, atualmente tenho 18 anos. Cuido do perfil de mais ou menos 15 empresas, desde gestão das redes sociais, trabalho como designer gráfico, tudo isso dentro da Mídias Eubiana. E se você aí que está assistindo acha que é besteira, né, esse trabalho como social media, eu vou te falar que aquele empreendedor, aquela empresa que não tem uma imagem fortificada, um posicionamento dentro das redes sociais, está perdendo para o seu concorrente. Sim, é verdade. Então, quando a gente está ali nas redes sociais, a gente tem que saber qual imagem passar, e eu tô aqui para ajudar os empreendedores nessa parte, né, de gestão de redes sociais. Não é só uma arte, não é só um vídeo, tudo que a gente faz, desde nos pronunciar, um simples stories, tudo isso é intencional e tem que ter estratégia. Foi um prazer compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre o meu trabalho, um pouquinho do que é esse serviço de social media, o que é o marketing digital em geral. E é isso, se vocês querem acompanhar mais sobre essas dicas principalmente sobre o Instagram, eu vou deixar aqui o meu perfil para vocês, podem lá, serão bem recebidos, tem conteúdos teóricos, conteúdos na prática, enfim. E quero deixar para vocês uma uma lição de vida para vocês,
que estão começando, independente seja no digital, independente do seu ramo. Se der medo, vá com medo mesmo. Não tem essa de vergonha de aparecer, ninguém paga seus boletos. Pensa que quando você estiver lá no topo, todo mundo vai falar que te apoiou, mas no final só você sabe, só você pode fazer por você. Então é isso, uma excelente noite a todos vocês. Voltamos aqui com a nossa entrevista com a Cassandra de Oliveira, que ela é gestora de redes sociais. E para saber um pouquinho mais sobre a trajetória dela, eu queria saber como foi que tudo começou. Então, Cláudia, eu entrei no ramo da mídia digital em 2013, quando eu comecei, era gerente de uma loja, e a loja ela não tinha uma página no Facebook. Quando eu comecei era Facebook. E aí comecei a estudar o Facebook. O primeiro curso meu foi da Simone Siqueira, aqui em São Paulo, aonde eu peguei todo o conhecimento que eu tive dentro da loja. Em 2015, eu saí dessa loja e 2017 é onde eu separei, onde eu comecei a atuar realmente na minha área. Aí eu fiz SDA, fiz 100 graus, fiz a SPM, fui me especializando na minha área. Hoje sou especialista em Instagram. Eu tenho uma equipe onde a gente trabalha com o planejamento do marketing dentro do Instagram. Então eu vou até o cliente, faço uma entrevista, vejo a dor dele, o que ele quer, qual o objetivo dele dentro da ferramenta, aonde eu tenho uma equipe que tem social media, videomaker, copyright, gestor de tráfego, que é onde eu consigo dar uma assistência a esse cliente. Porque antes de eu ser uma gestora, eu fui tudo. Entendeu? Eu fui a social media, eu fui a copyright, eu fui a videomaker, eu fui o tráfego, eu fiz tudo. Porque eu levo para mim assim, você tem que saber tudo o que você faz no seu negócio. Porque se amanhã o seu colaborador não puder vir, você pode fazer. Então, eu acredito muito nesse potencial que a gestora, a CEO, tem que saber a prática. Tem que saber a prática. Que na hora do vamos ver de algum incêndio, ela sabe apagar. Sabe apagar, exatamente. E outra coisa, você sabendo, você também consegue, não falo cobrar, mas você consegue Exigir. extrair também o melhor de cada um, de cada profissional, porque você vai ter aquela visão. Agora, por exemplo, como que eu vou querer que o meu social media me dê um bom trabalho se eu não sei nada daquilo? Eu vou aceitar o que ele me oferecer, não é verdade? Que às vezes, muitas vezes, o que acontece que às vezes a empresa não consegue alcançar o sucesso que ela quer, ou alcançar o público alvo dela, porque às vezes a pessoa que está ali trabalhando para ela não tenha esse conhecimento que você tem. Sim, né? E uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem hoje. Então, o que eu falo? Nem no seu caso, você é maravilhosa no que você faz. Você vai deixar de aprender o que você faz para doar o tempo para uma mídia social? Não dá. Não dá. Não dá. Então, eu falo que o maior erro hoje é as pessoas querer fazer tudo. Realmente, não tem como. Não tem como. E outra coisa que eu falo que é muito desafiador. As pessoas vão ao YouTube, vão a algumas coisas e faz o quê? Já é gestor, já oferece o serviço. E não é assim. A gente tem muito estudo. Tem que se capacitar. Hoje eu faço parte do criadores do Instagram, faço parte do Meta Criadores e do Ateliê Google. Eu comecei. Em 2020 veio a pandemia, aonde a minha profissão virou essencial. O marketing digital explodiu
Foi mesmo. na pandemia, e aonde as pessoas acham que é muito fácil ganhar dinheiro na internet. E as coisas não são tão fáceis. A gente é desafiada todo dia, porque o Instagram ele muda constantemente, lança-se ferramenta toda semana praticamente, toda semana tem alguma coisa nova, tendência, e aonde a gente tem que estudar muito para conseguir o resultado final. Não é simplesmente uma profissão de um arquiteto, um exemplo, que ele estuda, que ele atualiza e ali está. O marketing digital, a internet muda toda hora. Esse ano, no SDA, vamos ver que o comportamento da internet vai mudar. Estamos passando por uma nova geração de marketing. Então, o que você era fácil em 2024, que você achava, 2025 é outra linguagem. Então, isso, a pessoa tem que estar sempre, então, constantemente se inovando para poder entregar um trabalho de qualidade para o cliente, não é simplesmente, né? Tem Sim, um monte de coisa, tem horários bons para poder se postar, tem várias coisas, não tem? tem. Hoje em dia mudou isso. Não, é assim, ó, hoje o que é o mais relevante dentro de uma ferramenta? São as visualizações e a retenção. Seguidores, ele trabalha o nosso ego. Ah, eu tenho 40 mil seguidores, mas eu tenho 1000 visualizações. Entendi. O que adiantou? Então, você não precisa ter muitos seguidores para você vender. Você não precisa ter muitos seguidores para você alcançar seu objetivo. Você tem que ter uma equipe de planejamento para chegar no objetivo final. O que você quer? Eu quero ganhar seguidores? Mas para quê? O que eles vão te dar, né? O que eles vão te dar? São seguidores qualificados? São seguidores que eles vão me trazer ROIs? O que é ROIs? ROIs é o retorno financeiro. E as pessoas, elas gostam, ainda no Brasil, se fala em ego. O ego não te paga os boletos, gente. Não leva teu cliente lá para cortar o cabelo. Não é verdade? É sobre isso. E agora um Instagram bem dirigido vai levar pessoas lá para tomar café na minha cafeteria. Pode estar lá do outro lado do mundo. Um dia, eu sonho um dia estar lá. Ou então cortar cabelo com fulano, né? Ou então estar no restaurante tal, não é verdade? E aí você tem um exemplo que eu gosto muito, o que é? Da Virgínia. Olha o sucesso que essa menina é. Exatamente. Agora, nós vamos deixar aqui, ó, uma Cassandra para uma segunda fase aqui, de um segundo. Vou te convidar de novo, porque esse assunto aí vai render, para você estar vindo aqui de novo conversar comigo, falar mais sobre redes sociais, né? Será um prazer. E eu queria já aproveitar, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, que você desse um recado para aquela mãe atípica que está querendo aí começar no mundo do empreendedorismo. Olha, a mãe atípica, não esqueça, as nossas crianças, os nossos filhos, eles são um laboratório, uma escola para o empreendedorismo. Os desafios que a gente tem com ele, teremos também no profissional. E um bom administrador administra a família. O bom administrador, o bom empreendedor, empreende dentro de casa. Que a primeira empreendedorismo é a sua família. Exatamente. Tendo sucesso na família, o mundo tá ganho, né? As outras coisas é bem fácil. É igual eu falo, que um bom trabalho, ele te traz uma boa venda. E a remonetização, o valor que você vai receber é consequência de um bom trabalho, né? E é tudo isso na vida, começando pela família. Isso que eu falo, uma coisa que eu sempre falo, é que a pérola é uma pedra muito preciosa.
E ela é muito difícil de achar. E Deus não dá a pérola para qualquer um. Deus escolhe a pessoa que pode carregar essa pérola. E os nossos filhos são pérolas. E os desafios para você chegar na pérola são grandes. E é o mesmo desafio que você tem com eles, no mundo deles, você tem no empreendedorismo. Verdade. Para se refletir. E vou agradecer, né, por você poder ter saído do interior de São Paulo, lá de Piracicaba, para vir aqui para Alphaville, para poder ter esse momento comigo aqui no Café com Cláudia Moya. Imensamente grata, muito obrigada, grata a Deus pela sua vida, pelas suas experiências, pelos insights que você nos trouxe aqui. E deixando aqui para você que quer começar a empreender, para você que está empreendendo, para você que já é uma grande empresa, que nunca, ninguém é grande demais que não pode crescer ainda mais. Então, se você quer ter um resultado diferenciado, nós estamos deixando aqui o arroba da Cassandra, contato dela, entre em contato e tenha uma equipe aí de qualidade, de peso para fazer o seu negócio alavancar. Uma semana cheia de realizações, um beijo no seu coração e até o próximo Café com Cláudia Moya.